Bem aqui, do nosso lado, na América do Sul, está rolando um dos experimentos econômicos mais audaciosos dos últimos tempos. De um lado, o Brasil. Do outro, a Argentina. E olha, os caminhos que eles escolheram não poderiam ser mais diferentes. E a grande pergunta que fica no ar é essa aí. Será que uma terapia de choque, essa ideia da motosserra do presidente argentino Javier Milei, pode mesmo arrumar uma economia em crise? Essa abordagem, vamos dizer, radical, cria um contraste absurdo com o que a gente vê aqui no Brasil. Então, vamos lá, vamos entender essas duas visões de mundo. De um lado, a Argentina, com a tal da motosserra fiscal, cortando tudo que é gasto. Do outro, o Brasil, que continua apostando na expansão dos gastos do governo para fazer a economia girar. O que a gente está assistindo, em tempo real, é um teste prático de duas filosofias econômicas totalmente opostas. E o resultado dessa disputa, sabe, não afeta só esses dois gigantes da América do Sul, não. Serve como um estudo de caso para o mundo todo ficar de olho. Ok, depois de um tempo com essas políticas rodando, como é que ficou o placar? Vamos dar uma olhada nos números de 2025 para ver qual estratégia se saiu melhor na prática. Bom, quando o assunto é crescimento, a Argentina surpreendeu. Depois de uma queda bem forte no começo, a economia deles deu um salto, uma recuperação que a gente chama de em V, e cresceu quase o dobro do Brasil. Isso dá a entender que aquele choque inicial pode ter preparado o terreno para uma arrancada mais forte, né? Mas a virada mais impressionante mesmo de cair o queixo foi na inflação. A Argentina vinha de uma hiperinflação, uma coisa maluca de 211% e conseguiu derrubar esse número de forma brutal. Enquanto isso, o Brasil manteve a inflação dele ali, sob controle, mas sem grandes novidades. Para ter uma ideia do que isso significa, imagina os preços ao redor subindo descontroladamente e, de repente, essa loucura não só para, como reverte em 85%. É uma mudança gigantesca que mexe diretamente com o poder de compra e o dia a dia de todo mundo. E essa melhora não ficou só nos números grandes da macroeconomia, não. Ela chegou no bolso das pessoas, revertendo uma tendência de décadas em que o argentino via seu padrão de vida cair em comparação com outros países. Traduzindo em números, o PIB por pessoa na Argentina pulou para quase 14 mil dólares em 2025 e, com isso, passou o do Brasil, que ficou ali na casa dos 10.700 dólares. Quer dizer, pela primeira vez em muito tempo, o poder de compra médio do argentino voltou a ser maior que o do brasileiro. Então, se a gente junta tudo e olha o placar completo, os dados de 2025 mostram que os caminhos se separaram de vez. A Argentina lidera em crescimento, em renda e está conseguindo controlar a dívida. Já o Brasil apresenta sim mais estabilidade na inflação, mas com uma performance econômica bem mais modesta. Mas, afinal, como eles chegaram a esses resultados? Agora, a gente vai mergulhar nas políticas específicas que cada país escolheu e que levaram a essa situação toda. Para entender a Argentina de hoje, a gente precisa entender o que é a motosserra. E não é só cortar um gastinho aqui e outro ali. É uma filosofia mesmo, de eliminar de forma radical tudo que é visto como peso extra no Estado, para zerar o déficit, custe o que custar. Na prática, o que isso quis dizer? Uma verdadeira terapia de choque. Cortes gigantescos nos gastos. Fim de subsídios que existiam há anos, tipo em conta de luz e passagem de ônibus. A aposta foi alta. Uma recessão bem dolorosa agora para ter uma base econômica mais sólida lá na frente. Já o Brasil, seguiu por um caminho bem mais cauteloso. O governo preferiu manter e até aumentar os gastos sociais e os estímulos, tentando garantir uma estabilidade, tanto social quanto política. O resultado disso? Um crescimento mais lento, sem aquela mesma força de recuperação que a gente viu na Argentina. O efeito disso na dívida pública é um dos contrastes mais absurdos. A disciplina fiscal da Argentina fez a dívida deles, que era uma coisa impagável, simplesmente despencar. E isso, claro, recuperou a confiança de quem investe. No Brasil, a história é outra. O caminho é o oposto. Com os gastos contínuos e um PIB que não acompanha no mesmo ritmo, a dívida só sobe. E isso acende um alerta, sobre a saúde das contas do país no longo prazo e o espaço para investir no futuro. Certo, com base nisso tudo, para onde cada país parece estar indo? As projeções para 2026 dão uma pista do que a gente pode esperar se as coisas continuarem nesse ritmo. E as projeções mostram que essa distância entre os dois se deve aumentar. A tendência é a Argentina consolidar essa recuperação com um crescimento forte e a inflação caindo mais ainda. Já o Brasil? Bom, o Brasil corre o risco de ficar meio estagnado, com um crescimento baixo e uma dívida que só aumenta. Isso nos leva aos grandes riscos de cada lado. Para a Argentina, o problema agora é político. A população vai aguentar o aperto por muito tempo. E para o Brasil, o risco é todo fiscal.
Até quando dá para manter os gastos subindo sem gerar uma crise de confiança? No fim das contas, é uma história de duas escolhas bem claras. Um país foi pelo ajuste técnico, doído, e agora parece colher os frutos com uma recuperação veloz. O outro escolheu a expansão, que trouxe uma certa estabilidade, mas agora enfrenta um risco cada vez maior de estagnação. E a gente fica com essas perguntas, que vão definir o futuro aqui na América do Sul. A tal disciplina da motosserra vai aguentar a pressão social? E o modelo brasileiro de mais gastos vai conseguir escapar do peso da sua própria dívida? Uma coisa é certa, esse experimento ainda não acabou.